Chegamos agora à parte central do livro do Apocalipse. Os capítulos 12 a 14 não seguem uma progressão histórica. Enquanto estivermos estudando essa parte central, devemos estar atentos a estas transições na linha do tempo. Apocalipse 12 nos apresenta um breve relato do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Através dos simbolismos proféticos, descobriremos pormenores da luta cósmica entre as forças do bem e as forças do mal. O Apocalipse nos dá a certeza da vitória final da Igreja de Cristo e a derrota de Satanás e seus anjos. Que cena espantosa João viu! Quem representa a mulher vestida de sol e quem é o dragão que persegue a mulher a fim de devorar o seu filho? São esses assuntos que veremos no estudo de hoje. Um bom estudo para você! Sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil. A cada semana estamos nos reunindo para estudarmos um pouco mais a respeito do livro do Apocalipse. Chegamos agora a um tema central do livro, capítulo 12. Hoje vamos estudar a respeito da guerra que o diabo fez e faz contra a Igreja de Deus. Então convido você a tomar a sua Bíblia, a abri-la em Apocalipse capítulo 12 e hoje vamos estudar alguns versos desse capítulo. Vamos aprender sobre a mulher e o dragão. Esse é o tema do capítulo 12 de Apocalipse. É o nosso 9º estudo e chegamos ao capítulo 12 dos 22 capítulos que temos nesse livro. A mulher e o dragão. Apocalipse capítulo 12. Olha o que diz o verso 1 e 2. Temos aqui uma visão extraordinária do conflito, do grande conflito entre o bem e o mal. E nós vamos entender um pouquinho mais desse grande conflito a partir do capítulo 12. Eu disse para vocês na semana passada que o Apocalipse foi escrito num estilo literário que nós chamamos de quiasmo. O que é isso? É quando as cenas do último capítulo e do primeiro capítulo, elas vêm se aproximando até formar um clímax no centro do livro. E o centro do Apocalipse, os capítulos 12, 13 e 14, eles apresentam o tema da grande controvérsia entre Deus e Satanás. É uma realidade inegável que existem dois poderes atuando em nosso mundo. Deus por um lado e o diabo por outro. E esses dois poderes estão brigando pela consciência, pelo coração das pessoas. E ou nós nos entregamos a um senhor ou nos entregamos a outro senhor. Ninguém nessa batalha fica em cima do muro. Então eu e você fomos envolvidos num grande conflito. E esse capítulo 12 de Apocalipse nos ajuda a entender melhor o assunto. Olha o que diz o versículo 1. O tema é a mulher e o dragão. Verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se, verso 2, grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então a cena que o Apocalipse 12 introduz é uma mulher. E essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas, ela tem a lua debaixo dos pés e ela está grávida. O que é mulher em profecia? Igreja.
Isso pode ser confirmado com Efésios 5, 22 e 23. Lá o apóstolo Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. Não no sentido que ele deve mandar ou dominar, no sentido que ele deve amar, cuidar, proteger. É isso que Cristo faz pela igreja. Mas então a Bíblia compara em profecia mulher à igreja. Então aqui nós temos o quadro de uma igreja. Esta mulher que simboliza uma igreja, ela está vestida com o sol e tem a lua debaixo dos pés. O que significam esses simbolismos? Primeiro, ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O número 12 é muito comum na Bíblia. Está lembrado do Antigo Testamento? Quantos eram as tribos? Quantos eram os apóstolos no Novo Testamento? 12. Você já leu Apocalipse 21 sobre a cidade santa? Quantos fundamentos ela tem? 12. O número 12 é o número que fala de plenitude. Então, esta coroa com 12 estrelas simboliza o triunfo de Deus, uma igreja vitoriosa. Esta aqui é um quadro, esse é um quadro da igreja de Deus. Ela é uma igreja vitoriosa e as 12 estrelas na cabeça podem ser uma referência aos cristãos do Antigo Testamento, tipificado nas 12 tribos, e os cristãos do Novo Testamento, tipificado nos 12 apóstolos. Então, esta é a igreja de Deus, de todas as eras. Agora, esta igreja, ela é uma virgem que está vestida do sol. O sol dá a ideia da glória que a igreja tem. Cristo é o sol da justiça, assim ele é pintado pelos profetas. Então, a mulher está vestida com o sol, com a justiça de Cristo. Ela tem a lua debaixo dos pés. A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. O que é no Antigo Testamento que apontava para Cristo? O sistema de sacrifícios. Estão lembrados? A morte de animais. Aqueles animais não tinham poder em si mesmos, mas eles apontavam para Cristo. Então, esta lua que a mulher tem debaixo dos pés é um quadro apropriado do Evangelho no Antigo Testamento. O sistema de sacrifícios de animais, eles não tinham poder em si, mas apontava para Cristo que viria um dia morrer pela humanidade. Então nós temos aqui um quadro muito claro da igreja de Deus. E esta igreja está grávida, ela está para dar à luz. Mas quem é o filho que vai nascer da igreja? Vamos ver daqui a pouquinho. Verso 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem é o dragão na profecia? Quem ele representa? O diabo, Satanás. Olha aí no capítulo 12, a partir do versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás. Então, o grande dragão, a antiga serpente. Que serpente antiga é esta? É a serpente que enganou Eva, lá no Jardim do Éden. Então, o diabo é tipificado na profecia como sendo o dragão. Agora diz o Apocalipse que esse dragão apareceu. E o que acontece agora? A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. Amigos, o que representa esta cauda do dragão que arrasta a terça parte das estrelas dos céus? O que é estrela em profecia? Anjos. Lembra de Apocalipse 1:20? É lá que diz que estrelas são anjos. A cauda do diabo arrastou a terça parte das estrelas dos céus, ou seja, dos anjos que Deus tinha no céu, 1/3 ele conseguiu enganar. E no versículo 9, mais à frente, vai explicar isso, no verso 7 a 9. Olha o que diz, o conflito no céu. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra. E com ele quem? Os seus anjos. Sabe quem são esses anjos? A terça parte que a cauda dele arrastou.
Nós não sabemos quantos anjos Deus tinha, mas de todos os anjos de Deus, 1/3 aceitou a rebelião de Satanás. E eles foram expulsos do céu. Agora, quando é que houve essa batalha em que o diabo foi expulso do céu? Antes da criação de Adão e Eva. A batalha no céu, ela é anterior à criação dos nossos primeiros pais. Agora, quando o diabo é expulso do céu, ele é expulso para a terra. E você está lembrado que ele apareceu para Eva na forma de uma serpente? Ou seja, ele foi expulso do céu e veio tentar nossos primeiros pais. Ele teve êxito, ele enganou Eva, Eva deu fruto para Adão, eles desobedeceram e o pecado entrou no mundo. A partir de então, o diabo tornou-se príncipe desse mundo. Ele usurpou o cetro que estava na mão de Adão. Então o diabo foi expulso do céu e veio para a terra. E a sua primeira tentação foi no jardim do Éden. E ele conseguiu enganar Adão e Eva. Agora a batalha continua. Após a sua expulsão do céu, ele conquistou o domínio do planeta, enganando nossos primeiros pais. A cauda do dragão arrastava a terça parte e o dragão se deteve em frente da mulher, diz o versículo 4, que estava para dar à luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Agora o diabo espera que o descendente da mulher, da igreja, o filho, nasça para que ele destrua esse menino. Quem é o descendente? Quem é o filho da mulher? É Cristo. Olha para o livro de Gênesis, mantenha aí Apocalipse marcado e vá lá para o capítulo 3 de Gênesis. Olha comigo o verso 15. Após Adão e Eva terem sido enganados por Satanás, eles foram expulsos do jardim. E olha o que Deus diz agora em Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti, Deus está falando com a serpente, entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente que foi prometido a Eva aqui? É o próprio Cristo. Ele é o descendente. Ele é o filho da mulher. Agora, lá no livro de Gênesis, já estava prometido assim: esse descendente da mulher, um dia vai esmagar a sua cabeça. Deus disse para a serpente. E você, serpente, vai ferir o calcanhar do descendente, do filho da mulher. Quando é que essa profecia de Gênesis 3,15 se cumpre? Ela se cumpre primeiro. Quando é que Satanás feriu o calcanhar de Cristo? Quando a Bíblia fala em ferida de calcanhar, quer dizer uma ferida não mortal. Porque alguém, quando se fere no calcanhar, não é este um ferimento mortal. Por outro lado, o esmagar a cabeça é uma ferida mortal. Quando é que Satanás feriu o calcanhar do descendente da mulher que é Cristo? Quando ele foi morto na cruz. Então, na cruz, ao ser morto, e o diabo levou os homens a matarem a Cristo, o calcanhar do descendente foi ferido. Por que foi no calcanhar? Porque ele ressuscitou. Ele voltou à vida. Mas um dia, Cristo vai esmagar a cabeça da serpente. E quando é que essa cabeça será esmagada? Na cruz, Cristo também foi vitorioso, mas está marcado o dia no futuro em que o diabo será destruído. E nós vamos estudar esse tema quando chegarmos a Apocalipse 20. Lá vamos estudar sobre a destruição final de Satanás. Então, Gênesis 3,15 cumpriu-se pela metade. O diabo já feriu o calcanhar de Cristo. Isso foi no Calvário. Agora falta o Cristo destruir a cabeça, esmagar a cabeça, destruir Satanás. E isso vai acontecer ainda no futuro.
E nós vamos estudar isso em Apocalipse 20. Pois bem, Cristo era o filho que estava para nascer. E o versículo 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Jesus chegou, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é que foi arrebatado para Deus? Cristo. Após a sua ascensão, ele voltou para o Pai. Quando Jesus nasce, o diabo estava parado diante da igreja, esperando para destruir. E como é que Satanás tentou matar o menino Jesus? Você conhece a história? Está lembrado? O que aconteceu? Herodes mandou matar todos os meninos que tinham 2 anos de idade. Com isso, ele esperava matar a criança, o menino Jesus. Mas ele conseguiu? Não. Então ele tentou devorar o filho quando nascesse, mas ele não conseguiu. Como Cristo não conseguiu matar a Jesus, ou quando o diabo não conseguiu matar a Jesus ainda bebê, ele continuou perseguindo a Cristo ao longo de todo o seu ministério, até que finalmente a profecia se cumpriu e o calcanhar do descendente da mulher foi ferido, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Só que quando o diabo esperava sair vitorioso, e Cristo foi parar na sepultura, e eles colocaram uma grande pedra protegendo, e o diabo para lá enviou seus demônios para impedir que Cristo saísse, o que aconteceu no domingo pela manhã? Ele ressuscitou. E quando Cristo saiu da sepultura, o diabo viu que a sua derrota era final. Ele não conseguiu manter o Filho de Deus na sepultura. E então, como ele não pôde destruir ao Filho de Deus, agora o ódio dele vai se voltar contra quem? Contra a mulher, que dera luz ao menino Jesus. Olha o que diz a profecia. Como não conseguiu destruir a Cristo, seu ódio se voltou contra a igreja. Versículos 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quando o diabo voltou sua ira contra a igreja, o que aconteceu com a igreja? Deus deu asas a esta mulher e ela fugiu e voou para o deserto. E lá no deserto, Deus guardaria essa mulher por quanto tempo? Aqui diz um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é um tempo na Bíblia? 1 ano. É isso que diz Daniel 11:13. Um tempo é 1 ano. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Se cada ano tem 12 meses, 3 anos e meio são 42 meses. Lembra desse período na profecia? Olha o próximo texto. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias, que são em profecia anos. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 tempos e meio, eu disse que são igual a 42 meses. E se você multiplicar 42 meses por 30 dias? 1260. Então, 1 tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses e 1260 dias estão falando do mesmo período profético, 1260 anos. E você sabe que nós já estudamos esse período aqui. A que se referem esses 1260 anos? A supremacia dos papas. Ou seja, durante a Idade Média, o diabo vai usar a Igreja Romana para perseguir aos filhos de Deus. E a igreja voou para o deserto, para um local isolado,
porque lá nesses 12 séculos, Deus manteria a sua igreja protegida. E sabe o que diz o verso 16? A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Este rio aqui fala das perseguições do dragão. Ele atacou a mulher, mas Deus deu asas à mulher, levou-a para o deserto, e lá Deus guardou essa mulher por 1260 anos, durante o mesmo período em que o papado estava dominando. Não é interessante a profecia? Agora olha o que aconteceu aqui. Durante esses 12 séculos, os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas e isoladas da terra. E eu já falei para vocês sobre os povos sinceros a Deus durante a Idade Média. Já falei para vocês dos valdenses, dos albigenses, dos huguenotes e de tantos outros que depuseram sua vida por amor a Cristo. É verdade que a igreja foi para o deserto e muitos foram protegidos, mas a perseguição não parou. E muitas pessoas perderam suas vidas durante estas perseguições. Mas o que aconteceria após esses 1260 anos? Ou quais as histórias que nós conhecemos hoje de perseguição ao povo de Deus nesse período? Em Apocalipse 12, verso 11, dentro desse mesmo contexto da batalha entre o dragão e a igreja, nós temos o segredo da vitória. O livro do Apocalipse diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida.